Opa, hoje é dia 25 de setembro, vou falar do porte de armas, né, um tema bem relevante agora, próximo das nossas eleições, já que o Bolsonaro novamente está usando isso como um dos principais slogans de campanha dele. Como foi em 2018 e obviamente ele não cumpriu, ele conseguiu algumas flexibilizações no pro Estatuto do Desarmamento, né, mas o Estatuto do Desarmamento continua em vigor, né, então ele não cumpriu o que ele prometeu e agora em 2022, se ele ganhar, ele não vai cumprir novamente, né? Então, vou explicar aí mais ou menos como é a legislação que existia antes do Bolsonaro e o que ele conseguiu flexibilizar. Bom, enfim, temos duas, duas coisas, né? Uma é a posse de armas, né? Que é a pessoa poder ter a arma em casa ou no seu estabelecimento, né? Enfim, comercial. E você ter o porte de armas, que é você poder andar na rua armado, né? Enfim. E aí a posse de armas sempre existiu no Brasil. Você sempre pôde ter uma arma para ter na sua casa, né? O que você precisava ter era coisas muito simples. Você ser empregado, você ter residência fixa, mais de 25 anos, alguma coisa assim, coisa bem básica mesmo. E você tinha que pedir para a Polícia Federal a permissão, né? Você tinha que explicar por que você precisava daquela arma. Né? Até aí, essa é a posse de arma que existia. Aí, o porte de armas que existia, que era permitido para alguns tipos de profissionais, né? Segurança privada, segurança público, militares, caçadores, nesse estilo assim, né? E aí o que o Bolsonaro fez? Ele flexibilizou isso daí e aí pro posse de armas. O que ele fez para posse de armas? Ele flexibilizou o seguinte: quando você pedia para a Polícia Federal essa permissão para ter a arma, não existia uma regra clara que definia o que ia fazer com que eles autorizassem ou não você ter o porte de armas. Né? Então agora o Bolsonaro fez a partir de decreto uma lista de coisas que definem, né, se a pessoa pode ou não pode. Uma delas, que já é muito abrangente, praticamente já inclui quase o Brasil inteiro, que é se você morar num município que tenha mais de 10 homicídios a cada 100 mil pessoas, você você já consegue o primeiro requisito para ter arma. Tem mais umas coisas, umas listas, né, de coisas que eu deixei nos links que estão aí na descrição, né, mais detalhado. Mas aí, primeiro requisito você já tem, que seria o mais difícil, né. E aí já inclui metade do Brasil. Eu que sou carioca certamente poderia ter a posse de armas, né. E aí, vamos lá para o porte de armas. O que o Bolsonaro fez? Ele liberou para mais profissionais, mais tipos de profissionais. Aí agora podem repórteres que atuam em áreas perigosas, tipo, filmando tiroteio, podem juízes, advogados, enfim, aumentou a gama aí de profissionais que podem ter o porte de armas, que é carregar a arma na rua, né? E, bom, falando agora do que eu acho. Eu acho que tanto o porte quanto a posse de armas não são uma política pública eficiente. Eu acho que é desnecessário, eu acho que é uma perda de tempo, né? Eu acho que estatisticamente não funciona, porque o Brasil e, né, esse povo armamentista que tenta pôr isso em vigor, né, e defende as armas, se baseia muito nos Estados Unidos, né? Porque, né, essa coisa meio vira-lata, né, de apoiar, ver sempre os Estados Unidos como se fosse uma coisa superior. E na verdade lá os próprios americanos, muitos deles acham que as armas são um problema, porque, por exemplo, uma das maiores fontes de mortes infantis nos Estados Unidos é por armas. Né? Vários incidentes de homicídio múltiplo, né, em escolas, em outros lugares, por conta de armas. Né? Lá nos Estados Unidos é o segundo país que mais morre gente por arma de fogo no mundo. E adivinha qual o primeiro? O Brasil. E aí o Brasil quer ser igual aos Estados Unidos. Né? Isso não faz o menor sentido. Porque quando o Bolsonaro vem aqui e fala, não, a segurança pública, ele fala nesse estilo, né? A segurança pública vai funcionar no meu governo porque as pessoas vão ter armas.
né? Assim, isso é completamente sem sentido, né? E eu vou explicar, pegar aqui alguns argumentos comuns disso daí e né, vou falar disso daí. Lá nos Estados Unidos, por que eles têm esse negócio do porte de arma lá? É bem forte. Porque desde a época da Constituição, é uma questão histórica deles, cultural. Porque desde lá da época da Constituição deles, eles tratam o posse de armas como um tipo de liberdade. Né? A ideia sempre foi essa. Só que não é liberdade por simples liberdade. Eles têm uma noção que é o seguinte: os Estados Unidos, o americano, ele não pode ser belicamente dependente do Estado, digamos assim. Ele tem o direito de se defender mesmo que o Estado não o defenda, né? Ou ele tem o direito de conseguir, né, se colocar contra o Estado, enfim, eles têm essa noção de que o Estado não pode ser o responsável pela segurança dele. Né? Ele tem que poder ser responsável pela própria segurança ou ser o responsável por defender os próprios direitos à força. Né? O americano tem essa ideia. Muito legal. Pô, se funcionasse assim o tempo todo, isso é ótimo, né? As pessoas, se a gente considerasse que todo mundo é ético, que todo mundo vai só usar para se defender ou coisa e tal, né? Aí a gente nem ia precisar de arma, né? Não é verdade? Mas enfim, vamos então para alguns argumentos do porquê, né, não faz sentido ter as armas. Vamos lá. Primeiro as pessoas acham que vai ficar mais seguro, né? O Bolsonaro vende isso como uma questão de segurança pública. Não vai funcionar, sabe por quê? Porque um revólver, ou seja, a arma mais michuruca que tem, custa R$ 4.000, né? Então assim, se você tem dinheiro para comprar um revólver de R$ 4.000, né? Certamente você não mora em um lugar tão perigoso assim, né? Já começa aí. Então já não vai funcionar. Você que é pobre e vive em um lugar perigoso e gostaria que um político fosse lá e fizesse alguma coisa que melhorasse isso, bom, sinto muito, mas o porte de armas não vai te ajudar em absolutamente nada. Tanto porque uma cartela de 500 balas 9mm custa R$ 300, né? Enfim, próximo tópico. Os Estados Unidos têm o porte de armas e lá a lei funciona. Bom, a lei funciona em muitos lugares do mundo, né? E que não tem armas, ou seja, os Estados Unidos, a lei lá funciona assim, mas não é porque tem armas, né? As leis no Japão funcionam, as leis na Inglaterra funcionam, na Austrália funcionam, entendeu? Tem alguns outros países que têm porte de armas também a lei funciona. Nos Estados Unidos é um país super, super violento do ponto de vista, né, de armas de fogo. Então, assim, a arma aí não está ajudando nem prejudicando aí os Estados Unidos. Acho que, na verdade, mais prejudicando do que ajudando, né? Se comparando com outros países, né? Então, a arma aí é completamente nula, né? Tá mais pro negativo. Então, aí... outro argumento. O ladrão tem arma, então eu deveria poder ter também. Ele é ladrão, ou bandido, ou criminoso, ou assaltante, justamente porque ele tem uma arma, né? Ele deveria estar preso por ter uma arma, né? Então, essa é uma lógica assim meio idiota, né? Porque o fato dele ter arma torna ele um bandido, né? A gente tem que criar outras formas de segurança no nosso país que protejam as pessoas, né? E não essa ideia da pessoa poder se defender. A gente não vive num tipo de anarquia, né? Em que as pessoas precisem se defender elas mesmas, né? A gente paga os impostos para isso, né? É muito mais barato, né? A gente fazer isso de uma forma capitalista, né? A gente pega o dinheiro, passa para uma instituição de segurança, né? Através dos impostos, e essa instituição de segurança, que é a polícia, que são os militares, fazem a segurança de uma forma muito melhor do que o civil, né? Você não acha que seria muito mais fácil, em vez de você guardar uma arma dentro de casa, você ter um botão em algum lugar da sua casa, ou um aplicativo no celular que você só clica o botão e a polícia vem,
em vez de você precisar trocar tiro com a polícia, entendeu? Acho que é muito mais coerente, né? Bom, enfim, as pessoas têm essa ideia, né? Eu preciso defender minha casa. Sinceramente, alguém já invadiu a sua casa? Alguém já te fez refém ou alguma coisa parecida? Então você tá mentindo, né? Você quer ter uma arma porque você quer dar tiro em alguém, você não quer se defender. Você nunca precisou se defender nesse estilo, entendeu? A posse de armas, que é o que muito bolsonarista defendia, né? Não, porte de arma não, eu quero a posse, porque aí dentro de casa eu vou poder proteger não sei o quê. Pô, sinceramente, ninguém nunca invadiu tua casa, entendeu? E se alguém invadir a sua casa, você jura que você vai no seu cofre, em qualquer lugar que você vá, você vai pegar a sua você vai dar tempo de você pegar a sua arma, ir até o criminoso, trocar tiro com ele, né? E, e é isso aí. Porque com os novos decretos do Bolsonaro, nem habilidade de tiro você precisa ter. Você só precisa da assinatura de um psicólogo. Né? E você poderia comprar a arma, você nem precisa saber atirar. Então, você vai lá, você acha que está com uma arma, você vai dar um tiro. Entendeu? Aqui em casa, por exemplo, é muito comum alguém chegar muito tarde, né? A porta emperra, a gente empurra, faz barulho. Imagina se toda vez que uma coisa dessa acontecesse, eu pegasse a minha arma, né? No caso eu não tenho arma, mas imagina se eu tivesse uma arma, descesse e que, porra, fosse dar tiro. Ou então você vai fazer o quê? Você vai perguntar quem é antes de dar o tiro? É completamente incoerente, né? É muito mais fácil se tivesse um aplicativo, ou você liga para a polícia, né? Ou um botão, né? Por exemplo, uma coisa assim acontece com pessoas ricas. Lá na Inglaterra, a rainha da Inglaterra, um maluco uma vez invadiu lá o palácio lá onde ela estava dormindo, não sei o nome do palácio, e ele tava com um caco, acho que era um caco de vidro na mão. E em vez dela tentar lutar com ele, dela ter uma arma com ela ou qualquer coisa assim, a rainha na Inglaterra tinha um botão ali que ela clicava em algum momento, chegava a segurança, que foi o que aconteceu, né? E o cara era um maluco que estava conversando com ela e coisa e tal. Mas enfim, existem muitas medidas de segurança muito mais eficazes, né? Acontece que o Bolsonaro tem pouca coisa na cabeça, né? Então, em 2005 teve um plebiscito e as pessoas, mais de 60% das pessoas votaram que queriam que tivesse porte de armas. Bom, porte, não sei. Enfim, em algum outro vídeo eu provavelmente vou explicar por que democracia direta é ruim, né? Mas enfim, isso é democracia direta. Ou seja, as pessoas votaram. Se as pessoas fossem suficientemente inteligentes para saber definir as leis ou qualquer coisa assim, a gente não precisava escolher representantes. Pensa bastante. Você acha mesmo que né, já dando uma explicação da democracia direta, né, que é a democracia indireta, você escolhe um representante para fazer as leis para você, e a democracia direta são as próprias pessoas que decidem o que vai acontecer. Pensa o seguinte: você acha que se a grande massa da população pudesse votar todas as leis, você acha que ia dar uma coisa boa? Você acha? A primeira coisa que iam mandar é para os ricos dividirem o dinheiro. A primeira coisa que ia acontecer é isso. Comida de graça, isso de graça, tudo. Isso é o comunismo. Primeira coisa que ia acontecer. Né? E aí, você acha que democracia direta é bom? Não, porque as pessoas não têm a inteligência, eles não conhecem as consequências do que eles estão votando. Em muitos poucos casos dá para colocar um plebiscito para colocar a população participando ali do que está acontecendo. Né? Esse não é um caso deles, porque as pessoas pensam exatamente desse jeito. Não, vou poder ter uma arma aqui porque eu vou me defender. Mas isso implica tantas coisas que as pessoas não têm noção que esse tipo de coisa não pode ser decidido através de um plebiscito. Né? Enfim, isso aí é democracia direta e democracia direta não funciona. E aí, né,
o que resta de argumento é: eu quero ter uma arma porque eu quero porque eu acho que sim, porque eu acho que você, Pedro, eu acho que você está errado. Não, tá bom, você acha que eu estou errado. Isso não torna você certo, né? Você achar que eu estou errado, né? Acho que a única coisa que funciona, que serve, são argumentos e saber pensar e saber discutir. Mas se, digamos, né, você que a gente em algum momento tenhamos, né, uma liberação maior das armas. Bom, tá bom, contanto que as pessoas sigam algum tipo de treinamento, teste psicotécnico, coisa e tal. Porque pensa só, para formar os nossos policiais são meses, anos, né, para formar eles. Em outros países são vários anos para formar os nossos profissionais de segurança. Né? Para você fazer um curso técnico é mais de um ano. Para você tirar uma carteira de habilitação, você demora 1, 2, 3 meses para tirar, né? Se passar em todas as provas, se não passar, enfim. Aí, para a arma, que é um objeto que existe exclusivamente para matar outro ser humano, o Bolsonaro coloca lá que você só precisa de uma assinatura. Pô, vê se tem cabimento um negócio desse. Porque, sinceramente, se todo mundo quiser arma, tiver um treinamento adequado, não faz diferença nenhuma, né? Senão, eu teria que ser contra os policiais terem armas também, né? Aí, nesse caso, não. Se a pessoa passar por um treinamento adequado, por mim, tanto faz, né? Mas não vai ser o caso, não confio no Estado para fazer esse tipo de coisa, muito menos em um Bolsonaro para fazer um negócio desse. Então, eu sou contra posse de armas, enfim. Para mim, quem tem arma tem que ser o militar, né, que foi treinado para fazer isso, né, para proteger a população, e o dever do Estado é criar políticas, reestruturar, investir na segurança pública, né, pegar modelos que funcionam em outros países, né, e trazer para cá, né? Não é criar essa coisa mirabolante, alucinante que o Bolsonaro tenta fazer, né? Mas enfim, acho que é isso. Vou ficar por aqui. Boas eleições, pessoal. Eu não sei quanto tempo vai levar até eu fazer o próximo vídeo. Acho que eu vou manter aí todo domingo eu devo fazer um vídeo. Mas até lá. Valeu.